Bom dia, boa tarde, boa noite, amados. Eu sou o professor Meron Santos, ensino Direito Administrativo e Motivação para Concursos Públicos. Sou servidor público há 12 anos, dos quais 9 anos também estou dedicado à tua aprovação, trabalhando aí com esse universo que é o concurso público. A aula de hoje será sobre princípios expressos da administração pública e são proposições de observância obrigatória. E aí vamos conhecê-los, estão lá, como eu já havia dito, no caput, na cabeça do artigo 37. O artigo 37 nos remete, em linhas gerais, à administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos começar a fazer uma abordagem pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade eu gosto de dividi-lo. Trabalhar com vocês com a legalidade do ponto de vista do particular. O particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. O que não for proibido vai ser lícito para o particular. É o que nós chamamos de autonomia da vontade. Deixa eu te dar um exemplo para facilitar a tua vida. Imagina que você está chegando no curso para assistir aula e preocupado, será que eu posso estacionar meu carro em determinada rua? É simples, amado. Tu vai olhar para a sinalização vertical e horizontal. Não havendo proibição pela sinalização vertical ou horizontal, você vai poder sim estacionar teu carro com tranquilidade. O que não é proibido vai ser o que? Permitido. Vamos agora abordar do ponto de vista do administrador público. Nesse momento a gente fala do critério da subordinação à lei. O administrador público só vai poder fazer o que a lei determinar ou permitir. Vou dar outro exemplo simples para você não perder a questão da tua prova. Imagina que você está no trânsito, você se desespera, o trânsito está caótico hoje, e aí você começa a dar aquele buzinaço. O agente de trânsito te vê fazendo uso excessivo da buzina e te autua. Você desce do veículo, seu agente, me desculpe, não sabia que isso daria, de repente levaria uma autuação, e o agente chega para você e diz, tudo bem, mas você errou, uso excessivo da buzina, infração prevista no CTB, mas tudo bem, conto com o senhor para que o senhor evite das próximas vezes, o senhor está liberado. A grande pergunta é, agiu certo o agente de trânsito, neste caso? Agiu dentro da legalidade? Para responder isso, amado, a gente tem que observar o que é que a lei nos remete. A lei, nestes casos, permite sim que o agente de trânsito eduque. Logo, ele agiu sim dentro do princípio da legalidade. Impessoalidade, amado, significa ausência de subjetividade. O administrador público, ele não pode agir com tratamentos detrimentosos ou mesmo tratamentos com privilégios, estendendo privilégios. Isso não é permitido na conduta do administrador público. O Celso Antônio Bandeira de Melo, ele nos remete que o princípio da impessoalidade não é outra coisa senão igualdade ou isonomia. Um exemplo importante que eu sempre trago à tona nas minhas aulas são os testes físicos, a aplicação de testes físicos. Se vocês observarem, os índices são diferenciados para homens e mulheres. Simplesmente está se tratando diferente quem é diferente. E a partir do momento em que eu promovo isso, eu estou dando acesso à mulher ao cargo de policial, em quaisquer das esferas. Outro ponto importante cobrado em prova acerca do princípio da impessoalidade é a súmula vinculante 13, que coíbe a prática de nepotismo. Poderemos apontar ainda outros pontos na Constituição Federal, também abordados nas nossas provas. A vedação, ou seja, a proibição da promoção pessoal do agente público. O agente público, no exercício de sua função, não pode se autopromover. Passaremos agora
a abordar o princípio da moralidade administrativa. A moralidade está ligada à ideia de honestidade, lealdade, boa-fé, obediência aos padrões éticos, condutas éticas. A doutrina faz uma divisão de moralidade e nos remete à moralidade em moralidade comum e moralidade administrativa. A moralidade comum, amados, seria correção de atitude. E a moralidade administrativa, ela está ligada à ideia de boa administração. Então, o que é que a gente faz? Você, enquanto administrador, você deve tentar atrelar moralidade comum e moralidade administrativa. Ética, honestidade, lealdade, atrelada à correção de conduta dentro da administração pública. Eu selecionei para vocês o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ele nos remete que os atos de improbidade administrativa acarretarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Eu quero fazer uma pergunta a você. Isso sempre cai em prova, é sempre cobrado tanto pela FCC como pela organizadora CESP, UNB. E muitos alunos me perguntam, professor, cara, cai na prova e eu troco, eu confundo, como é que eu faço para não errar mais? Aí eu brinco e digo, para mim, quem comete improbidade é um super irresponsável. Lembra disso, super irresponsável. Por que super irresponsável? Olha o que acarreta, ó, suspensão dos direitos, perda do cargo público, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Super irresponsável aquele que comete improbidade. Essa dica vai te ajudar bastante. O princípio da publicidade está ligado aí a uma ideia de transparência. Transparência na conduta do administrador público. Em outras palavras, o administrador tem que dar ciência dos atos praticados pela administração aos interessados. A gente pode dar como desdobramento do princípio da publicidade os portais de transparência mantidos pelo poder público. É um grande exemplo de publicidade. Outro ponto importante, negar publicidade a atos oficiais pode configurar improbidade administrativa. Vamos abordar o princípio da eficiência. O princípio da eficiência ganhou roupagem com a emenda constitucional 1998. Passou a ser expresso no ano de 1998. Já vi questões de concurso que fazem abordagem dizendo o princípio da eficiência é um dos mais novos princípios da administração pública, uma vez que surgiu no ordenamento jurídico em 1998. Errado. Ele já existia. Contudo, ele era o que, amados? Ele era implícito. Com a emenda 1998, ele passou a ser o que? Explícito, expresso. A eficiência, ela está ligada à ausência de desperdício, produtividade, agilidade, economicidade. Pode ser cobrado também na tua prova de concurso como princípio da boa administração. O artigo 41 da Constituição Federal, ele nos remete aí um importante desdobramento do princípio da eficiência. Ele fala, ó, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial do desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Essa avaliação de desempenho, amados, é desdobramento do princípio da eficiência. A avaliação de estágio probatório é desdobramento do princípio da eficiência. A previsão de criação de agências executivas, artigo 37, parágrafo 8º, é desdobramento também do princípio da eficiência. Estou com vocês, força, foco, fé, ok? Vocês irão, com toda certeza, alcançar o objetivo. Me acompanhe no Facebook, Professor Meron Santos, e no Instagram, @Meron Santos. Forte abraço, Deus no comando.